Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, tá? Assistindo esse vídeo aula, fazendo as atividades do final, tá bom? Isso prova duas coisas importantes, né? A primeira e mais importante de todas é que você se importa com a sua aprendizagem. Então, você tá de parabéns porque você se importa com a sua aprendizagem, com o que você tem aprendido em língua portuguesa, tá? E outra coisa demonstra que você tem responsabilidade. Algo muito, muito importante, essencial para a nossa vida como um todo, tá bom? Sermos pessoas responsáveis. Então você é uma pessoa responsável. Por quê? Porque você está aqui, você fez o que foi pedido, você está entregando tudo no tempo certo, né? Naquilo que foi com o nosso combinado em sala de aula, tá bom? Então agora, sem mais delongas, tá? Vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Galera, a gente já viu esse assunto, então a gente está retomando, primeiro, para fazer as atividades que eu pedi, e segundo, para compor o seu portfólio, porque isso entra como um dos assuntos do portfólio, tá? Então, os termos essenciais da oração são dois. O primeiro é o sujeito e o segundo é o predicado que a gente vai ver agora. Antes de mais nada, é essencial por quê? Porque sem eles a oração não acontece. Então, sem sujeito, a oração não acontece, e sem predicado, a oração não acontece. Ah, professor, mas existe o sujeito inexistente, tá bom? Isso é um caso à parte. Na maior parte das vezes, né, na maioria das vezes, nós construímos orações com sujeito. Beleza? Tranquilo. O predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. Olha que interessante. Então, tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito é predicado. Dependendo de em que se concentra a informação, temos os seguintes tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. O que é esse tal de em que se concentra a informação? Como a informação ela tem um foco, vamos dizer assim, uma parte dentro do predicado vai ter um foco, uma, uma parte essencial, nós dizemos que o foco da informação será o seu núcleo. Ou seja, predicado também tem núcleo, beleza? E dependendo do que este núcleo, a gente vai ter dois tipos de predicados diferentes, tá bom? Vamos lá com calma. Se o núcleo do predicado for um verbo de ação, nós vamos ter um predicado verbal. Tranquilo? Se o núcleo do predicado for um predicativo do sujeito, ou seja, um nome, nós vamos ter predicado nominal. Mas ainda está confuso, não está muito claro. Vamos para o exemplo, beleza? A gente está aqui com exemplos para poder evidenciar e esclarecer todas as coisas, tá bom? A predicação verbal trata-se da relação existente entre verbo e sujeito. Então, primeira coisa, por que tem esse tal de predicado? Porque se realiza uma relação entre sujeito e verbo, tá? Dentro dessa relação, a gente tem dois tipos de predicações, que são predicação lexical. A predicação lexical, ela sempre vai acontecer no verbo, no predicado verbal, com verbos de ação. Então, o verbo cair, caminhar, ler, jogar, são verbos de predicação lexical, ou seja, com verbos de ação que têm sentido. O que eu quero dizer com isso? Não são verbos que por si só não formam um sentido, eles trazem um sentido dentro deles, tá bom? E na relação com o sujeito, a gente percebe que esses verbos, eles ajudam a construir o sentido desta relação com o sujeito, tá bom? A predicação de ligação, como o próprio nome diz, trazem verbos de ligação. E em que situação vai acontecer predicação de ligação? Nos predicados nominais, tá? Então, predicação lexical, verbo de ação, predicado verbal, predicação de ligação,
verbo de ligação, predicado nominal. Ficou claro? Beleza. Então, verbos de ligação nós temos estava, parecia e andava. Todos os verbos aqui conjugados já, tá bom? Os verbos lexicais sempre funcionam como o núcleo do predicado, porque são verbos de ação. Já os de ligação nunca exercem essa função, porque são verbos de ligação, tá bom? Então, quais verbos podem ser núcleo do predicado? Verbos de ação. Tranquilo? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Exemplo agora. Galera, vamos lá, ó. Vou pegar aqui o marca-texto, tá? E vamos com calma, tá bom? Identificar o sujeito. Sempre numa oração, primeira coisa que eu faço é identificar o sujeito. Sujeito não, perdão. O verbo, tá? Então aqui, José Arcádio morreu. O verbo é morreu. Sempre identifica o verbo primeiro, tá bom? Bom, o verbo é morreu, beleza. E qual é o sujeito aqui? O sujeito é José Arcádio. Tranquilo? Então vamos nominar agora, né? Dar nome às coisas. Então morreu é o verbo e José Arcádio é o sujeito. Tranquilo? Beleza? Veja que morreu é um verbo de ação. Por esse fato dele ser um verbo de ação, dizemos que o predicado, predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então, do verbo em diante, predicado. Por esse fato, dizemos que o predicado é um predicado verbal, porque tem o verbo de ação, beleza? Qual o núcleo do predicado verbal? O próprio verbo de ação, o verbo morreu. Vamos aqui agora, João sumiu, tá? João, primeira coisa que eu faço, identifico o verbo, sumiu, beleza? Depois, identifico o sujeito, João, tá bom? Agora vamos nominar. Verbo, sumiu, João, sujeito. Sumiu é um verbo de ação. Então, nesse caso, separo o sujeito do predicado. Então, tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Sumiu aqui, predicado. Por ser um verbo de ação, predicado verbal. Beleza? Deu para entender, galera? Então, observação importante. Os verbos transitivos não reclamam complemento, porque esses dois são verbos intransitivos, tá bom? Pois já possuem sentido completo. Então, eles têm sentido completo, né? Isto é, são capazes de dar uma informação completa sobre o sujeito, beleza? A gente vai estudar numa outra aula os tipos de verbos, né? Os transitivos, o intransitivo, o transitivo direto. Então, é uma aula só específica sobre isso, tá bom? Então, vou esclarecer isso mais na frente. O que eu quero que vocês entendam é o predicado, tranquilo? Agora, o predicado nominal. Ponto central aqui. Todo predicado nominal traz verbo de ligação. Obrigatoriamente, beleza? E os verbos de ligação são verbos que exprimem estado ou mudança de estado, não indicam, portanto, ações, tá? A casa é nova, José está feliz. Então, é e está. São os nossos verbos de ligação, beleza? Que a gente chama de VL. Aqui, ó. VL. Verbo de ligação. A casa vai ser o meu sujeito, tá bom? Sujeito. E José vai ser o meu sujeito também aqui. O que acontece, galera? Quando eu tenho um verbo de ligação, a gente então entende que estamos diante de um predicado nominal. A gente vai dar o nome de PN. E aqui também, ó, separa o predicado do sujeito, então tudo aquilo que não é sujeito é predicado, predicado, ponto, nominal. Beleza? Agora, qual é o núcleo desse predicado? Não pode ser o verbo, beleza?
tem que ser um nome. Olha o nome do predicado. Predicado nominal. Tem que ser um nome. O núcleo do predicado geralmente é um predicativo do sujeito. Geralmente não, né? É um predicativo do sujeito. Núcleo do predicado nominal. Predicativo do sujeito. Gente, escrever no mouse não é fácil. É difícil que fosse. Predicativo do sujeito. Essa barreira para ter ficado aqui, né? Em cima do J. Tudo bem. Então, pelo fato de ser o nome predicativo do sujeito, geralmente eles são adjetivos, tá bom? Então, os predicativos do sujeito geralmente são adjetivos, tá? Então, a casa é nova, nova aqui, predicativo do sujeito. José está feliz, feliz aqui, predicativo do sujeito, beleza? Então, são eles que são os núcleos, ou seja, as informações mais importantes do predicado nominal, tá? Beleza. Então, agora, para finalizar, nosso penúltimo slide, beleza? Os verbos de ligação, eles também expressam alguns sentidos, né? São 4, na verdade. Então, o primeiro sentido é estado permanente. Rebeca é magra. O segundo sentido é estado transitório. O aluno esteve quieto durante a palestra. Mudança de estado. Então, a pessoa mudou de estado. O aluno tornou-se comportado. Ele era muito bagunceiro. Tornou-se comportado. Que maravilha, hein? Continuidade de estado. O aluno permaneceu quieto. Então, ele estava conversando muito, foi pedido para que ele pudesse ficar quieto para o andamento da aula, então ele permaneceu quieto. Beleza? Tranquilo. Os principais verbos que costumam funcionar como verbos de ligação. Nós temos os seguintes, tá? Ser, o mais utilizado, com certeza, ser. Estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Eu preciso, como aluno, memorizar esses verbos? Sim, você precisa. São importantes. É importante a gente saber de cor quais são esses verbos, né, de memória, quais são esses verbos de ligação, tá bom? Não são muitos, são 7 só, beleza? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar, tá bom? Então, esta é a atividade que eu passei em sala. Vou passar uma atividade semelhante aqui no PDF desta aula. Então, não deixe de fazer as atividades, tá? Usa as informações desta aula para compor o seu portfólio, que é outra coisa essencial, tá bom? Lembrando que agora o portfólio está valendo mais 10 pontos, tá? E é isso. Fica com Deus, tá? Até mais. Tchau.